Será que ainda vale a pena investir Leve 3? Bom, vamos ver um pouquinho hoje quais são os indicadores da empresa, né? Qual que é o momento que a empresa está passando, o que que a empresa faz, para você poder decidir ali se para o teu perfil de investimentos vale a pena ou não você ainda investir em Leve 3. Começando aqui então pelo resumo de mercado, a gente vê que desde o início do ano a ação vem caindo 11,30%. Então, no inicinho do ano ela estava em R$ 34,25 e no dia de hoje ela se encontra em R$ 30,38, tá? Quando a gente olha aqui para 5 anos, a gente percebe um aumento de 30% no valor da ação e na máxima histórica, 98%. Se olharmos 12 meses, a ação já conta com 36% de queda acumulada. O que que essa empresa faz? Por que que ela está caindo tanto? Vamos dar uma olhadinha no perfil da empresa? Então, a MAHLE, uma empresa brasileira de autopeças que atua na fabricação e comercialização de componentes de motores de combustão interna e filtros automotivos. Olhando um pouquinho aqui para baixo, a gente percebe que ela está no mercado OEM, ou seja, quando uma montadora compra as peças da MAHLE, por exemplo, a Renault, a Volkswagen, enfim, quando as próprias montadoras compram as peças para montar num carro 0 km, e também no aftermarket, né? Ou seja, peças de reposição, quando você vai fazer uma manutenção do teu carro e compra ali uma peça para poder trocar no teu carro. Muita gente se preocupa com essa questão do OEM, porque ela tem uma participação muito forte do lucro dela no mercado OEM, e a gente sabe que o mercado automotivo de carro 0 km está bem baixa, né? Desde a pandemia, que a gente sabe que ocorreram algumas crises no mercado automotivo, mas ela tem uma fatia boa também em aftermarket, né? E a gente percebe que os dois mercados são representativos para o grupo. Então, esse não seria um motivo assim para você desistir totalmente de investir na empresa. Bom, ela faz parte do grupo de autopeças alemão MAHLE, né? O nome da empresa é MAHLE Metal Leve, né? E conta com 72 mil funcionários, 160 plantas, 5.000 engenheiros em 12 centros de pesquisa e desenvolvimento. Além disso, ela conta com 50 anos de história. Então, é uma empresa ali que a gente percebe que já passou por algumas crises, né? 50 anos é bastante tempo, a gente está em 2024, então é uma empresa que vem desde os anos 80, um pouquinho antes, né, dos anos 80 já no mercado de peças automotivas e continua crescendo. É uma empresa que continua crescendo, tá? Eu trouxe aqui uma notícia. Um outro ponto, né, que os investidores se preocupam em relação à MAHLE é porque a gente tem aquela questão do carro híbrido e o carro elétrico, né, tomando cada vez mais lugar no mercado automotivo. A gente vê, então, BYD, esse tipo de marca, umas marcas chinesas, enfim, coreanas, tomando cada vez mais uma fatia do mercado de automóveis. E a MAHLE, ela é focada em automóveis a combustão, o que naturalmente está tendo o seu espaço tomado, né, por esses automóveis híbridos elétricos. Mas eu trouxe aqui uma notícia, né, que fala exatamente o seguinte, ó. Então, a MAHLE Metal Leve anunciou a aquisição de duas empresas do grupo controlador da MAHLE Group, uma estratégia que deve fortalecer o seu portfólio com foco em veículos elétricos e híbridos. Essa operação foi avaliada em quase 700 milhões de reais. Ou seja, a MAHLE, ela entende que existe esse movimento dos carros híbridos e dos carros elétricos. A gente sabe que na América Latina é um pouco mais fraco do que na Europa e nos Estados Unidos, mas está acontecendo. Vocês estão vendo na rua os BYD rodando por aí. A gente sabe que está acontecendo e as empresas elas têm que estar preparadas para caso a gente sofra uma tomada maior, como aconteceu na Europa e nos Estados Unidos, onde os carros elétricos já têm uma boa expressividade no mercado automotivo, tá? A MAHLE está se preparando para isso, como a gente pode ver, e além disso, não só sobre essa aquisição, a MAHLE ela tem uma boa participação no mercado de elétricos e híbridos, porque ela não vende apenas para o mercado de combustão, tá? É só uma grande fatia, mas ela também vende para o mercado de híbridos e elétricos, tá? Bom, e olhando um pouquinho para receita e lucro da empresa, aqui a gente pega aqui de 2020,
a gente pode perceber que a gente saltou de 2020 um lucro líquido de 122 milhões para agora, nos últimos 12 meses, um lucro líquido de 657 milhões. A gente percebe ali a escadinha, né? Ou seja, a empresa ela vem crescendo lucro todos os anos, mesmo após a pandemia, que a gente sabe que foi um período muito complicado para as empresas do ramo automotivo, né? A gente percebe ali um salto bem grande no lucro líquido da empresa. E quando a gente olha aqui para os indicadores da empresa, hoje a gente vê a empresa sendo negociada a 6 vezes o lucro. É um PL bem baixo, se a gente for pensar no tamanho da empresa, uma empresa bem consolidada, né? Então, um PL baixo. O P sobre VP é de 4,14. A gente percebe que o preço da ação 4 vezes mais alto do que o valor patrimonial por ação. Ou seja, é um valor alto, vamos dizer assim. Porém, quando a gente olha o ROI, a empresa tem um ROI de 66%. É um ROI muito alto. A gente sabe que o setor ele é um pouco complicado, um pouco volátil, mas mesmo assim a gente vem de um histórico também de ROI de 82% em 2023, né? E agora o atual de 66%. Um ROI altíssimo, tá? E quando a gente olha aqui, esse checklist aqui do Investidor 10, eu acho bem interessante. Se você quiser, você pode ver para algumas outras empresas. É bem legal de comparar as empresas, os setores, enfim. Mas, ó, ela é uma empresa com mais de 5 anos de bolsa, né? Como eu mostrei, é uma empresa com 50 anos de história. Já faz bastante tempo que ela é uma empresa de capital aberto, né? É uma empresa com lucro nos últimos 20 trimestres. Ou seja, a empresa não deu prejuízo nos últimos 5 anos, tá? O ROI é bem acima de 10%, né? 66%, né? A empresa apresentou crescimento nos últimos 5 anos, né? Ela teve o KGR, que a gente chama, né? Então, o KGR dela, ela teve, né, nos últimos 5 anos. A empresa possui liquidez diária acima dos 2 milhões, muito mais, né? É uma empresa gigantesca. A empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal. A empresa pode ter dado prejuízo em um trimestre, mas não no ano. Isso é bem, bem interessante. Ela é uma empresa que paga dividendos, não. Isso tem uma coisa um pouco polêmica, ela tem pago dividendos um pouco, digamos, exagerados, acima do lucro líquido, né? Um payout mais de 100%, mas, enfim. Aqui um ponto que ela deixou a desejar aqui no checklist, que a empresa possui uma dívida maior do que o patrimônio dela. Então, pode ser uma dívida controlada, mas é uma dívida ainda assim maior do que o patrimônio que a empresa tem. A empresa apresentou o crescimento de lucros nos últimos 5 anos. É o que a gente viu agora há pouco, né? A escadinha do lucro. A empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10. Enfim. E aqui, por último, uma coisa que eu acho legal também é o comparador de ações. A gente sabe que ela não está exatamente no mesmo setor da Yoship Maxon, que é essa empresa aqui, e da Pascar, que é essa outra empresa aqui, mas já dá para a gente ter uma noção, né? Então, eu acho que principalmente com a Shop Maxion, que a gente pode ter uma comparação melhor. Mas, ó, DPL 21 contra 6, P sobre VP, aqui já fica aquela questão do ROI, né? Então, 0, 40,4 e 14. E quando a gente olha a margem líquida, 0,51 contra 15, né? Fora o valor do mercado, que a gente tem 1 bi, 1,64 bi, enquanto a gente tem 4,11 bi. Bom, é isso. Esse vídeo não foi uma recomendação de investimento, é só para informativo, né? Para você tomar suas próprias decisões se vale a pena ou não investir em Mali, tá? Mas é isso. Se você gostou do vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal para eu trazer mais conteúdos como esse.